Resolvendo um circuito com mais de uma fonte, só que agora a gente vai utilizar a supermalha. O que é a supermalha? No circuito do vídeo anterior, a gente analisou as correntes através dessa primeira malha, que é esse caminho fechado, e através da segunda malha. Agora a gente vai continuar optando por duas malhas, porém a gente vai escolher uma dessas malhas apenas, mais curta, e a supermalha. O que é a supermalha? É o contorno de todo o circuito, é a malha externa do circuito. Então eu vou escolher a malha externa, a supermalha, ok? E vou definir, vou chutar de novo o sentido de circulação de corrente na malha A. Lembrando que isso pode ser arbitrário, eu posso mandar para cá, posso mandar ele no sentido anti-horário, do jeito que eu quisesse. E vou trabalhar com essa segunda malha, vou chutar também o sentido de circulação, vou trabalhar esse sentido de circulação anti-horário na malha B. Agora a gente vai começar a fazer a análise. Qual que é a primeira análise que a gente vai fazer? Nós vamos definir, na verdade, se as fontes serão positivas ou negativas. Qual que é o ponto de partida para a gente definir se uma fonte é positiva ou negativa? Através desse sentido de circulação de corrente, ou da malha e depois da supermalha. Então vamos traçar primeiro da malha B, que é essa malha interna. Seguindo o sentido anti-horário, a corrente está entrando pelo lado positivo da fonte, saindo pelo lado negativo. Então, a gente sempre considera na fonte de tensão o lado de saída da corrente. Então, a gente vai trabalhar com essa fonte de 10 volts, porém negativa. Continua seguindo o sentido de corrente, entrou pelo lado positivo, saiu pelo lado negativo da fonte. Então, na hora de considerar essa fonte de 8 volts, a gente também vai considerar essa fonte negativa. Depois que a gente analisou as fontes, a gente vai polarizar os resistores. Então, lembrando, onde a corrente entra é sempre positivo, se ela entrou por aqui, ela saiu por aqui, negativo. Esse próximo resistor, se a corrente entrou por aqui, positivo, se ela saiu por aqui, negativo. Os resistores estão polarizados na malha B também. Agora a gente vai trabalhar com a supermalha, com a malha A. Continua seguindo o mesmo raciocínio. Coloquei sentido de giro da corrente, sentido horário. Então, a corrente entra pelo lado negativo, sai pelo lado positivo da fonte. A gente considera uma fonte positiva. Continua seguindo o sentido de giro, a corrente entra pelo lado negativo, sai de novo pelo lado positivo. Então, a gente também vai considerar essa fonte de 10 volts na malha A como uma fonte positiva. Depois que a gente polarizou as fontes, a gente vai polarizar os resistores. Por onde a corrente entra, sempre positivo, corrente sai, negativo. Corrente entra, positivo, corrente sai, negativo. Corrente entra, positivo, corrente sai, negativo. O que já dá para a gente perceber com essas anotações? Que em cima desse resistor, a gente tem dois sentidos de circulação diferentes. A corrente da malha B está subindo pelo resistor, a corrente da malha A está descendo pelo resistor. Então, aqui a gente vai ter uma subtração de correntes. As correntes elas estão se encontrando em cima dele, só que em sentidos contrários. E essa fonte de 10 volts, quando a gente fizer a análise da malha A, a gente vai trabalhar com essa fonte positiva. Quando a gente fizer a análise da malha B, essa fonte a gente vai tratá-la como negativa. Juntando agora as informações para tentar montar as equações do circuito. Vamos fazer primeiro sobre a malha A. O que a gente tem de fonte de tensão na malha A? A gente tem o 28 positivo, 28, continua seguindo a malha, a gente vai ter a fonte de 10 volts também positiva para a malha A. Igual. Agora a gente vai tratar dos resistores. Resistores que estão na malha A. Esse resistor de 1 ohm, só a corrente da malha A, da supermalha, está passando em cima dele. Então, vai ser 1 ohm vezes a corrente A. Mas, tem outro resistor aqui, resistor de 3 ohms. Só a corrente da supermalha está passando em cima. Então, 3 vezes a corrente da malha A. Agora, aqui em cima, no terceiro resistor e último resistor da supermalha, a gente tem a corrente da malha A descendo e a corrente da malha B subindo.
Como a gente está tratando de malha A vem primeiro dentro do parênteses. Corrente da malha A menos a corrente da malha B. Sobre a malha B, o que a gente tem? Informações de tensão. A gente tem essa fonte de 10 volts, porém negativa, e a fonte de 8 volts negativa também. Então, fonte de 10 negativa, fonte de 8 negativa. É igual. Resistores. O resistor de 4 ohms passa só a corrente da malha B sobre ele. Então, 4 vezes IB. Outro resistor de 2 ohms. Só que nesse resistor está passando IB menos a IA que está descendo. Então, 2 vezes IB menos IA. Próximo passo, reduzir essas equações para montar o sistema. 28 mais 10, 38. O que a gente tem de IA? 1 IA mais 3 IA, 4, mais 2 IA, 6 IA. O que a gente tem de IB? A gente tem mais 2 vezes menos IB, então menos 2 IB. Segunda equação, menos 10, menos 8, tensão de menos 18. O que a gente tem sobre IA? 2 vezes menos IA, então menos 2 IA. O que a gente tem de IB? 4IB mais 2IB, mais 6IB. A gente já tem as duas equações reduzidas, montar o sistema. 38 é igual a 6IA menos 2IB. O de baixo, menos 18, é igual a menos 2IA mais 6IB. Próximo passo, reduzir uma das incógnitas, ou tirar IA ou tirar IB. Vou pegar a segunda, multiplicar por 3. Copio a primeira. 38 é igual a 6IA menos 2IB. 3 vezes 18, menos 54. 3 vezes menos 2, menos 6IA. 3 vezes 6, mais 18IB. A gente tem menos 6IA com mais 6IA. A gente pode cortar. Cancela os dois. 38 menos 54, menos 16. Menos 2 mais 8, 6IB. IB vai valer menos 1 ampere. Agora a gente vai pegar essa informação de IB e jogar em qualquer uma das duas equações. Vou pegar a primeira. 38 é igual a 6IA, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Esse mais 2 passa para lá com sinal negativo, vai virar 36, é igual a 6IA. IA vale 6 amperes. Agora que a gente tem as informações de A e B, vamos lá em cima para a gente calcular I1, I2 e I3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar o I1, I2 e I3 aqui. Vou chutar o sentido dele para baixo. Poderia chutar para cima, poderia colocar um para baixo, um para cima. Desculpa, vou chamar de I1, que IA já é a nossa supermalha. I2, a segundo ramo, e I3 para baixo, do terceiro ramo. Olha o movimento que está de corrente aqui, ó, da supermalha, da corrente IA. A corrente da malha ela está subindo. A corrente a corrente 1, que a gente chamou de corrente 1 aqui, está descendo. Então, elas têm o sentido de circulação contrários. Então, para eu calcular I1, o I1 vai ser o contrário de IA. Se o meu IA vale 6, o meu I1 vai valer o sinal contrário, menos 6 amperes. I2. Eu só tenho a corrente da malha B passando em cima de I2 e ela está seguindo o mesmo sentido de I2. Então, eu posso falar que I2 é igual a IB, a corrente da malha B. I2 é igual a IB. O IB vale menos 1, então a corrente I2 menos 1 ampere. Agora, sobre o I3. O I3 está descendo. Quais outras duas correntes que a gente tem aqui em cima desse ramo? A gente tem a corrente da malha A, que também está descendo, e a corrente da malha B, que está subindo. Então, a gente vai pegar primeiro, se I3 está descendo e IA está descendo, as duas são positivas. Agora, se IB está no sentido contrário, é a corrente IB negativa. Então, quem que vai ser o meu I3? I3 vai ser
e A menos IB, que está no sentido contrário. O IA vale menos 1. Desculpa, o IA vale 6. O IB vale menos 1. Menos com menos dá mais, 6 mais 1, 7 amperes. O que significa? Que o I3 está no sentido correto de 7 amperes. O meu I1 vale 6 amperes, porém está no sentido contrário do que eu indiquei na setinha. E o meu I2 vale 1 ampere, porém também pelo negativo aqui, ó, informa que ele está no sentido contrário do que eu indicado na seta.